Hoje eu trago uma mensagem muito importante que é: cuidado com quem você coloca na sua vida e quem você dá autoridade sobre a sua vida. Pois essas pessoas que você deixa entrar na sua casa, no seu ambiente, elas têm o poder de te edificar ou têm o poder de gerar ruína na sua vida. E essa mensagem veio para mim hoje, enquanto eu estava lendo lá em Marcos, no capítulo 6, no versículo 14, tem a passagem aonde Herodes, em determinado momento, em uma festa que ele dá na sua casa, ele concede a filha da sua mulher, que ele havia tomado do irmão, a possibilidade de lhe solicitar qualquer pedido. Mas deixa eu retomar o nosso tema principal, que você vai entender aonde nós vamos chegar. Nessa história, conta que João Batista estava preso por Herodes, e Herodes, inclusive, se consultava com João sobre questões espirituais, sobre questões do seu governo em si, e que essas consultas, inclusive, traziam para ele muitas questões que deixavam ele consternado, mas que ele seguia ouvindo João. E ele reconhecia em João a relevância dentro do povo que João Batista tinha. E ele entendia, tentava entender qual era essa relação realmente espiritual de João com Deus, com o povo, se ele era um profeta, e por isso ele temia também João. E o temor dele não é simplesmente o temor de medo, é o temor de respeito que ele tinha muitas vezes, mas ele mantinha João preso. Alguns teólogos, historiadores, inclusive citam que Herodes naquele momento estava passando por uma conversão. João Batista estava lá, preso, e avançava para uma conversão, pelo menos em seu coração, em algumas passagens, em outros textos que são correlacionados. E aí, esse ponto é muito importante porque João criticava Herodes por ter tomado a mulher de seu irmão, ele dizia que isso era algo errado e realmente algo que ele havia feito. E a mulher de Herodes se incomodava muito com isso, porque sabia que ele estava fazendo esse trabalho. E a nossa conversa passa por esse ponto. As relações que Herodes vinha construindo vinham trazendo para ele, mesmo que na consternação, algumas relações de consciência. Mas dentro da casa, a pessoa que ele colocou dentro da casa, que ele se aconselhava que era a mulher dele, tinha medo dessa disposição dele e dessa reflexão dele. E nesse momento, ela solicita através da filha que ela peça para ele a cabeça de João Batista. E ele, mesmo contrariado, sabendo que aquilo não era o certo a fazer, atendeu ao pedido, pois assim havia prometido em frente ao público grande. Esse ponto é um ponto que é onde tem a reflexão que eu quero trazer para você, porque as pessoas que a gente coloca na nossa vida, por mais que a gente tenha amor, tenha respeito, há promessas envolvidas nisso, nós temos que ter muito cuidado quando esse sentimento que nós temos de que estamos fazendo algo errado, de que aquele não é o melhor caminho para o desenvolvimento da nossa família, do nosso futuro, dos cuidados que a gente tem que ter na relação com Deus e com os nossos valores, algumas pessoas que estão envolvidas com a gente, e nesse caso era a própria mulher dele, e no nosso caso muitas vezes é o nosso relacionamento, nós temos que ter o cuidado de interferir nesse processo, controlar e cuidar para que essas pessoas, por mais próximas que sejam, não venham a ferir os nossos valores e nos tirar do caminho mais correto com Deus. E no caminho mais correto dentro das promessas que a gente tem para viver com Deus. Então essa é uma reflexão bastante importante, e aí hoje pela manhã ela
me pegou muito pesado, pois em muitos momentos da minha vida eu realmente deixei que outras pessoas e esse sentimento de, mesmo sabendo que eu ia por caminhos errados, eu deixava levar porque eu não estava tão firme nos caminhos e nos valores que Deus havia colocado no meu coração. O homem, ele tem que ser o sacerdote da casa, e a mulher, através da sua sabedoria, edificar a casa, construir em conjunto uma família, para que nós, como unidade familiar, possamos ir para o melhor caminho com Deus e na nossa relação com o mundo. E em alguns momentos, pedidos nossos serão feitos fora dessa direção e pedidos dos outros serão feitos fora dessa direção. E nós temos que saber entender que é a hora de corrigir, de cuidar, controlar esses impulsos para que a gente consiga se manter no caminho. A nossa relação de reciprocidade, ela tem que acontecer, mas ela tem que acontecer em primeiro momento com Deus e depois nos caminhos mundanos, porque o mundo vai sempre nos atingir e o mundo vai sempre querer colocar os nossos caminhos dentro das circulações aonde o mundo quer que a gente vá. Mas Deus tem outros caminhos e Deus tem os caminhos corretos e endireitados. Então, tenham cuidado sobre quem você coloca e como que você se aconselha com essas pessoas. E se isso está dentro da sua casa, busque ter a mão mais firme nos caminhos corretos para que a sua casa continue sendo edificada e essas posturas corrigidas e direcionadas aos caminhos de Deus. Fique também com essa história, me segue aqui para que eu possa compartilhar mais histórias como essa, mais reflexões sobre essa e que você não perca o direcionamento dentro dos caminhos com Deus. Fique bem, que Deus abençoe.